Olá, gente. Essa é a minha terceira aula de matemática que eu estou dando a vocês. Nela eu vou abordar racionalização de denominadores. Vou abordar todas as modalidades de racionalização. E também vou fazer uma revisão para aqueles que querem fazer o retake de matemática, tá? Bom, eu não quero perder muito tempo com as primeiras duas modalidades, porque elas são as mais fáceis. Mas eu também não quero subestimá-las e não treiná-las bem com vocês. Vamos lá. Vou começar com um exemplo simples. 1 sobre raiz de 2. Essa aqui claramente é a primeira modalidade, porque ela é utilizada quando no denominador há uma única raiz quadrada. Aqui nós já sabemos, você vai ter que multiplicar essas duas, tanto o numerador e o denominador, pela raiz do denominador. Por que você tem que multiplicar o numerador também? Para manter a proporção. Porque se você simplesmente multiplicar isso aqui por raiz de 2, você vai dar um resultado que é raiz de... que pode ser meio estranho de falar, mas ele é raiz de 2 vezes menor do que 1 sobre raiz de 2, tá? Funcionaria tipo assim, ó. Aqui você tem 1 sobre raiz de 2, aqui você tem 1 sobre 2. Isso aqui é claramente diferente, né? Por isso que aqui você também vai multiplicar por raiz de 2. Que vai ficar assim, ó. Você pode simplesmente fazer desaparecer esse 1 e colocar raiz de 2 sobre 2. Outro exemplo. Aqui também é a mesma coisa, né? Você vai multiplicar por raiz de 7 aqui. Por raiz de 7 aqui. Vai ficar 2 raiz de 7. Mais 3 raiz de 7. Sobre 7. Aqui você consegue... Aqui você poderia ter somado no início. Mas se você não somou, você pode realizar fator comum aqui, ó. O que é fator comum? É uma faturação onde você, quando encontra um elemento, um termo que está multiplicando dois termos diferentes, mas que eles têm esse número em comum, você pode tirá-lo desses termos e colocá-lo em evidência, que nós chamamos. Que é tipo assim, ó. Tá? Porque se você multiplicar, você vai ver que é a mesma coisa que isso. Mas aqui é mais reduzido. E como aqui são dois números naturais, você multiplica, você soma, fica 5 raiz de 7. Ficaria 5 raiz de 7, né? Sobre 7. Vou fazer mais um só pra vocês... Digo só pra não ser muito apressado. Nossa, ficou feio. Aqui, você vai fazer a mesma coisa, né? Multiplicar ambas as partes da divisão pela raiz do denominador, que aqui no caso é 11, né? E só lembrando que você não pode multiplicar pela raiz do numerador, tá? Porque senão você só vai racionalizar o numerador, mas você quer racionalizar o denominador, né? Você só poderia fazer isso caso a raiz, ela tivesse a raiz tanto de cima quanto de baixo fossem iguais, tá? Vamos lá, ficaria 7 raiz de 11 mais raiz de 17 vezes 11. Tem um método para 11 que é o seguinte: você multiplica o número que o 11 está multiplicando por 10 e depois multiplica por 1, depois soma. Como qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo, então fica bem fácil, né? Porque 17 vezes 10, 170. Mais 17 vezes 1, 17. Ou seja, você vai somar 170 com 17, fica no 187. Sobre 11. Eu não acho que 187 é um número que pode ser decomposto em algum outro que é elevado ao quadrado. Porque se você for pensar, ele não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 4, não é divisível por 6. Agora, por 7, ele também não é divisível. Por 8, ele também não é. Nem por 9, então acho que... De fato, esse número aí não tem o que fazer, tá? Você vai deixar ele assim mesmo. Tudo bem? Mas claro que na prova você pode fatorar, tá? Eu só tô fazendo aqui de cabeça porque eu já tenho mais grande experiência com isso.
Vamos para o segundo. O segundo você vai utilizar quando houver no denominador uma única raiz diferente que tem um índice diferente de 2. Maior que 2, né? Como, por exemplo, 2 mais raiz de 7 sobre raiz cúbica de 2. Aqui, nós já sabemos que precisamos fazer com que o expoente do 2 ele seja igual ao índice, que no caso é 3. Por que isso funciona? A raiz cúbica de 2, se vocês se lembrarem, nós podemos escrever isso assim, ó. Nós vamos escrever uma potência de 2 fracionária, onde o numerador vai ser igual ao expoente, que no caso é 1, e o denominador igual ao índice da raiz, que no caso é 3. Então, raiz cúbica de 2 é igual a 2 elevado a 1/3. O que nós precisamos fazer é cancelar a raiz com o expoente, né? E como nós fazemos isso? Nós podemos multiplicar o 2 elevado a 1/3 por um 2 que é elevado a um determinado expoente que complemente o exponente de tal forma que ele que ele seja igual ao índice da raiz, que no caso é 3. E assim nós simplificamos ele se tornando o expoente do 2 igual a 1, que é igual a 2, tá? Nesse caso, pensa comigo. Qual número que, somando a 1/3, é igual a 3/3? 2/3, né? Então, nós vamos ter que multiplicar por 2 elevado a 2/3, que é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá? Então, vamos fazer isso aqui em ambas as partes da divisão. Vai ficar 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado mais raiz de... Quando ocorre uma multiplicação de raízes com índices diferentes, talvez vocês já tenham visto, talvez não, você tem que fazer o seguinte. Vocês vão multiplicar os índices um pelo outro, para que assim eles sejam um índice igual. Ou seja, aqui o índice é 2, aqui ele é 3. 2 vezes 3, raiz de 6. Agora, para manter a proporção aqui dos números que estão dentro das raízes, você tem que multiplicar os expoentes dele pela quantidade de vezes que o índice da raiz aumentou. Aqui no caso, 2 de 2 para 6 aumentou 3 vezes, né? Para você saber disso, você só divide 6 por 2, vai encontrar 3. Então, eu vou aumentar o expoente aqui do 7, que é 1, 3 vezes. Ficando assim, 7 ao cubo. Vezes. Quantas vezes o 2 aumentou aqui? Quantas vezes o expoente do 2? Quantas vezes o índice da raiz cúbica aqui aumentou até virar 6? 2 vezes. Então, vou multiplicar o expoente aqui do 2, que também é 2, 2 vezes por 2. Ficou meio estranho essa fala, mas é isso mesmo, tá? Você vai multiplicar o expoente 2 por 2. Ficando assim, você levar a quarta, tá? Daí a gente vai escrever isso aqui sobre a raiz cúbica de 2 ao cubo. Como eu fiz esse 3, né? Desculpa. Daí, cancelando esses dois, fica 2. Deixa eu pensar aqui. Ó, eu acho que esse número aqui não pode ser decomposto, porque se você for pensar, 7 ao cubo é igual a 343. 2 ao cubo é 16. Vai dar número imenso. Deixa eu só fazer aqui, pera. Tá, vou dar esse número grandão aqui. Deixa eu fatorá-lo. Pera aí, deixa eu ver isso aqui mesmo.
Daí 343 é igual a... então não tem como remover nenhum número na raiz, porque caso você complete essa faturação, você vai ver que vai dar 4, 2 e 3 sets. Ou seja, vai ficar exatamente isso aqui. E como o índice é 6, nós não podemos fazer nada, tá? Vamos continuar aqui com os nossos exercícios. Só lembrando que isso aqui, ó, o resultado disso aqui vai ser... Você pode cancelar ainda com esse 2, ó. Digo, você pode fazer mais uma coisa, foi mal. Ó, esse número aqui está sendo multiplicado por 2. E o divisor é 2. Aqui você vai poder simplificar esse 2 com esse 2. E, no entanto, você vai conseguir tirar essa raiz aqui do divisor, da divisão. Mas essa aqui vai continuar porque não deu para simplificá-la, tá? Ficando assim, raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais raiz sexta de 7 ao cubo, vezes 2 à quarta, sobre 2, tá? Indo para mais um exercício. Também. Aqui vocês podem tentar aplicar a mesma modalidade, mas eu quero que vocês vejam uma coisa primeiro. 27, ele não é primo, né? 27 é igual a 3 ao cubo, se você for decompor, né? Então, isso aqui na verdade é igual a raiz quarta de 3 ao cubo, deixando muito mais simples o nosso trabalho, né? Porque você teria antes que multiplicar isso aqui por raiz quarta de 27 elevado ao cubo, que ia dar um número grandão. Agora você vai ter que multiplicar por raiz quarta de 3 elevado a 1, que é muito menor. Fazendo as multiplicações, ó, vai ficar 2 raiz quarta de 3 mais... Vamos lá, tô já cansado. Raiz oitava de... Bora pensar aqui, ó. Aqui o índice era 2, virou 8. Aumentou 4 vezes, né? O expoente do 7 é 1. Vamos aumentar o 1 4 vezes. Ficando assim. 7 é quarta. Aqui aumentou 2 vezes e o índice é 3. Digo, o expoente aqui é 3. Então nós vamos aumentar esse expoente 2 vezes, ficando assim, 3 a sexta. Esse aqui vai dar um número imenso. Mas enfim. Menos. Bora pensar. Opa, desculpa. O expoente aqui, quando a gente multiplicou, era a raiz quarta de 3 elevado a 1. A gente só vai aumentar, isso aqui na verdade vai ser igual a 2, tá? Porque o expoente aumentou 2 vezes. Menos, daí a gente vai multiplicar aqui, ó, raiz oitava pela raiz oitava de 11 a quarta vezes vezes 3 ao quadrado. Tudo isso aqui sobre 3. Aqui dá pra perceber que os expoentes são ímpares, né? E aqui o negócio é ímpar. Você consegue cancelar, você consegue dividi-los. E peraí. Desculpa aí. Aqui é que minha irmã foi falar comigo. Aqui você consegue perceber que os expoentes são ímpares, são pares. E o índice da raiz também é par. Então você pode dividi-los por 2, né? Que vai ficar assim, 1, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4. E aqui também, ó, os exponentes e o índice são pares. Então aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Deixando isso aqui mais bonito, né? Porque tá muito feio. Vai ficar 2 raiz quarta de 3 ao quadrado de 3 mais raiz quarta de 7 ao quadrado vezes 3 menos raiz quarta de 11 ao quadrado vezes 3. Então isso aqui é sobre 3. Bom, isso aqui... Bom, como talvez você já tenha visto, não tem como tirar nada aqui da raiz. E
Não tem como simplificar 2 com 3, então essa aqui é a nossa resposta, tá? Não sei se... Acho que não é necessário mais exercícios de racionalização na segunda modalidade. Então vou logo para a terceira. Vamos lá. Vou começar com um exercício mais simples, onde o numerador é 1. Olha, aqui nós vamos ter que utilizar um produto notável chamado diferença de quadrados. Produto notável é uma fatoração onde envolve multiplicações, fatorações úteis, sabe, que você vai usar com frequência, ou pelo menos que elas são notáveis, digo, elas são importantes, assim, e que você vai substituir determinados fatores, que são somas ou subtrações, por multiplicações. Aqui, ó, se você lembrar do produto notável de diferença de quadrados, é assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, igual, daí vem a fatoração, ó, a menos a mais b, vezes a menos b. Isso aqui é uma soma, e aqui tem fatores, ó. A gente transforma essa soma em fatores. Aqui tem o fator soma, porque os elementos estão se somando. Aqui divisão, aqui diferença, porque está ocorrendo uma diferença entre eles. Tem uma prova geométrica bonita disso aqui, ó, que é o seguinte. Pensa aqui no quadrado. De um quadrado... De um quadrado de lado A. E que a área, obviamente, era A ao quadrado. Daí, eu resolvi tirar desse quadrado, dessa área, a área de um quadradinho menor, de lado B. Não dá nem pra ver o B, né? E daí, ficou assim, ó. Eu sei que a imagem tá maior, mas vai ficar melhor de se ver. Bora ver isso aqui, ó. Esse lado aqui era A. Quando o quadradinho veio, o lado que sobrou foi A... Peraí. Desculpa, gente, só tô resolvendo um problema. Oi, gente, voltei. Desculpa pela demora, porque eu tive que resolver um problema que ocorreu. Não sei se até onde eu tô minha caneta. Mas eu tenho outro aqui, então tá tudo bem. É o seguinte, o lado aqui que sobrou é igual ao lado A menos a parte B, né? De que foi subtraída. Aqui também é igual a menos B. Aqui esse ladozinho é B. Esse outro ladozinho é B.
Esse aqui é A, esse é A. Bem, para calcular a área, eu precisaria fazer no mínimo umas 2 multiplicações, né? No entanto, eu posso reduzir isso aqui. Peraí. Há uma... Eu posso reduzir isso aqui. Peraí. No entanto, eu posso reduzir isso aqui a um formato. Eu posso rearranjar isso de uma forma que eu consiga que eu consiga calcular a área disso aqui, desse formato aqui, dessa figura, com uma única multiplicação. Como eu posso fazer isso? Bem, eu posso recortar dessa figura um retângulo, partindo da área B, digo da altura B, ó. Tinha o lado B aqui, daí eu peguei o máximo, essa parte aqui dela, ó, a parte onde ela acabava, e daí eu tracei uma linha reta, fazendo assim com que esse lado também me estabeleça. Fazendo com que assim esse lado também seja B. E aqui obviamente é A menos B. E se eu for parar pra pensar, quando eu recortar esse retângulo, ó, toda essa área vai ler A. Quando eu peguei esse retângulo de lado B aqui, ó, o que sobrou nessa parte foi o lado A, A menos B, igual a A menos B. E aqui também é A menos B. Então eu posso calcular não apenas, eu posso pensar que não apenas esse lado aqui é igual a A menos B, né? Porque se esse lado aqui era A, daí essa porção vir do lado A menos B, que coincidentemente também é lado A menos B, eu posso rearranjá-lo e colocá-lo nessa posição aqui, ó. Formando assim... Eita. Desculpa. Formando assim um único retângulo com essa nova figura aqui é inserida, ó. Bora pensar. Esse lado aqui, que é o lado A, foi o único que não foi mexido, né? Ele é do lado do A. Ele tem o lado B, A aqui, lado A aqui. A menos B aqui, né? Que a gente já viu que foi o que sobrou aqui. E lado A menos B que foi o que sobrou aqui. No entanto, esse ladozinho aqui era B. E quando a gente girou ela em 90 graus, o lado B tá aqui agora, ó. Aqui também. E agora que sobrou foi um retângulo de altura A menos B e de comprimento A mais B, né? Ou seja, para calcular a área disso aqui, eu preciso fazer apenas uma multiplicação. Isso aqui por isso aqui, que vai dar isso. Tá? Então, a partir disso, vamos resolver... Então, depois dessa prova, bora resolver essa equação, tá? Olha, aqui, para fazer o produto, nós precisamos de 2 fatores. Fator soma, que é um número mais o outro. Fator diferença, que é o mesmo primeiro número menos o segundo número. Aqui eu tenho o primeiro número menos o segundo. Então eu preciso colocar o fator soma, que é o primeiro mais o segundo. Vamos multiplicar ambos os lados aqui, ambas as partes, por esse fator aqui. E deve ficar 1 vezes raiz de 2, mais 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. Como nós já vimos, o resultado desse produto aqui vai ser igual ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Formando assim, 2 menos 6, que vai ficar menos 4. Tá? Na prova não vai ser assim não, tá? Você tenta fazer em etapas, tipo, você multiplicou, daí você chegou nisso aqui, daí na outra você mostra subtraindo os dois, daí... Sabe, vai por etapas, porque senão vai ficar muito feio, vai ficar meio feio, e o professor talvez ele não aprove. Mas enfim, deve ficar menos 4 aqui. Em questão a esse menuzinho, esse sinal de menos aqui, que na verdade vem de menos 1, você pode colocar esse sinal aqui na frente, né? Ou aqui, porque menos, ele é na verdade o menos 1, né? Então ele estaria multiplicando o numerador. Você pode colocar aqui no meio, sabe? Multiplicando todo.
toda a divisão. Toda divisão no sentido de que o resultado da divisão vai ser multiplicado por menos 1, tá? Ou aqui no numerador mesmo. Mas isso aqui não tem nenhuma importância, então você faz o que quiser. Bora lá. Tá bem. Aqui novamente temos... Pera, deixa eu separar. Aqui novamente temos o fator diferença. Então nós vamos pegar pelo fator soma. Pô, só tome cuidado agora, porque tem dois termos no numerador. E você tem que se lembrar de multiplicar cada um desses termos pelos dois aqui, ó. Eu digo, pelos dois números que vamos colocar agora. Nós vamos multiplicar ambos os lados, ambas as partes, por raiz de 7 mais raiz de 11. Para fazer, então, esse produto. Como nós já sabemos, aqui embaixo vai ficar 7 menos 11, que vai dar menos 4, né? Aqui, ó, 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. Desculpa. Mais 2 vezes raiz de 11, 2 raiz de 11. Mais 4 raiz de 2 vezes raiz de 7. Você só multiplica, como os índices são iguais, você só precisa multiplicar o que está aqui dentro. Formando assim 4 raiz de 14 mais 4 raiz de 11. De 4 raiz de 22, né? Porque 11 vezes 2, 22. Então, aqui, talvez eu já tinha mostrado. Aqui dá pra fazer uma coisa chamada botar um termo em evidência, né? Porque aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 4, aqui tem 4. Então eu posso separar desses dois termos o 2 e desses dois aqui o 4. Formando assim, ó. Deixando assim, ó. 2, daí coloco entre parênteses o que sobrou aqui, ó, dos termos, que é raiz de 7 mais raiz de 11 mais 4 raiz de 7 mais raiz de 11. E agora você percebeu uma coisa, ó. Não, mas... Digo, aqui tem raiz de 14 mais de 22, né? Aqui você poderia fazer uma coisa chamada agrupamento, mas acho que não é necessário agora, tá? Porque caso você fizesse, ficaria a mesma coisa, sendo que multiplicado por isso, tá? Agora você só subtrai do 7 menos 11, fica assim, menos 4. Dá pra fazer simplificações, né? Corta, divide por 2 todos os termos aqui, vai ficar 1 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ou seja, vai ficar raiz de 7 mais raiz de 11. Nossa, ficou muito feio, desculpa, gente. Raiz de 7 mais raiz de 11. Mais 2. Raiz de 14. Mais raiz de 14 mais raiz de 22. É sobre menos 2. Tá? Daí, questão ao menos, você faz o que quiser aí, pode deixar assim mesmo, tá? Não tem nenhum problema. E... eu acho que não vai ser necessário mais um exercício de diferença de quadrados. Deixa eu só virar a página aqui. Tá, agora eu vou fazer uma revisãozinha de todas as propriedades que são de que é bom saber. É bom saber que qualquer número, pensando aqui no número A, na verdade vou colocar um número real mesmo, só para vocês ficar mais claro. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Pensa aqui comigo, ó. Vamos fazer uma série onde isso aqui está sendo elevado a expoentes inteiros, né? Quanto que é 5 elevado a 1? 5. Quanto que é 5 elevado a 2? 25. 125. Etc. Tá?
Você consegue perceber um padrão que cada 5 elevado à potência de digo, o resultado do 5 elevado a uma potência. Vamos lá. O 5 elevado a um número é igual a 5 vezes este número, digo, o 5 elevado a uma potência que é uma unidade a menos do que essa. Como funciona? 5 elevado a 1, 5. Multiplica por 5, dá 5 elevado a 25. 5 elevado a 2. Depois multiplica por 5, 125. Entenderam? Então, nova potência de 5 é igual a 5 vezes a potência anterior. Entendeu? 5 vezes o resultado da potência anterior. E fazendo o processo inverso, você consegue encontrar que cada potência anterior é igual à sua sucessora dividido por 5. Então você divide por 5, divide por 5. Daí 5 elevado a 0. Você divide 5 por 5, que dá 1. Depois 5 elevado a menos 1, você divide por 5, que é igual a 5. 1 sobre 5, né? Ou 0,2, embora o mais dotado seja 1 sobre 5. Daí 5 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 5 dividido por 5. Ou se você quiser escrever, ou 1 sobre 5 elevado a menos 2, né? Porque se você for escrever isso aqui, ficaria assim, ó. 1 sobre 5 sobre 5. Daí, você lembra de uma propriedade que você pode fazer assim, ó. Você pode escrever isso aqui, a divisão de frações como 1 sobre 5 vezes o inverso dessa, que no caso é 1 sobre 5 também. Vai ficar 1 sobre 25, que é igual a 1 sobre 5 ao quadrado. Tá. Ok, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a um expoente negativo é igual a 1 sobre este número elevado à potência. No caso aqui, ó, tipo 5 elevado a menos 1. É igual a 1 sobre 5 elevado a 1. Que no caso é igual a 1 sobre 5. Eita. Deixa eu entrar! Foi mal, minhas irmãs. Desculpa, minhas irmãs. Também outra coisa importante. Que eu me lembro, é importante você saber É importante saber divisão de números com elevados a incógnitas. Tipo, sei lá, 2 elevado a n mais 1 mais 4 elevado a mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1. É importante, quando tiver uma atividade tipo essa, você faz o seguinte: decompõe se houver um número não primo, você decompõe ele, porque provavelmente ele vai ser igual a todos os outros, sabe? Porque senão o exercício seria bem simples, assim, porque você não conseguiria fazer muita coisa com ele. Daí, no caso 4 é igual a 2 ao quadrado. Multiplicando, como nós já vimos, quando uma coisa desse tipo ocorre, você multiplica os expoentes, ficaria assim, 2 elevado a n, né, que é 0,5 vezes 2, é igual a 1. Mais 1 vezes 2, 2. Então ficaria 2n mais 1, mais 2 elevado a n mais 1, mais 2 elevado a n mais 2, sobre 2 elevado a n mais 1. Aqui você faz divisão, né? No caso, os termos são iguais. Nesse aqui, você vai aplicar aquela propriedade que quando tem dois números sendo divididos e os dois números têm bases iguais, você vai diminuir os expoentes dele. N menos, você vai diminuir n mais 2 por n mais 1. N menos n, 0. 2 menos 1, 1. Ou seja, o resultado vai ser 2, tá? Isso é importante. E outro, cuidado quando tem alguma coisa, tipo, eu me lembro muito bem desse na prova, que era tipo assim, ó. Aqui você tem a opção de inverter esses números e colocar o menos 1 aqui, né? Porque quando você inverter, você tá elevando a menos 1, né? Que inverte a fração.
Sendo que aqui você não precisa fazer exatamente isso, porque se eu for pensar, ó, 16 é igual a 2 à quarta. E 8 é igual a 2 à oitava. Ou seja, ficaria 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 2 à terceira, sobre 1 sobre 2 elevado a menos 3. Daí agora você agora vai multiplicar você vai multiplicar esse expoente por esse expoente por esse. Bom, isso aqui não precisa multiplicar porque é 1, né? E daí você vai encontrar esses números, ó, peraí. Daí aqui não tem nada que você cancele e vire 1. Mas você vai subtrair os expoentes, né? E vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 menos 16 menos 3, né? Que é igual, então, a mais 3. Mais 1 sobre 2 elevado a 6 menos 3, que é igual a 6 mais 3. Deve ficar, ó. Pense comigo. Menos 16 mais 3, menos 13. Mais 1 sobre 2. 6 mais 3, 9. E daí agora você pode inverter, se quiser. Esse aqui, ó, você pode inverter, que vai ficar 2 elevado a 13ª. Mais 1 sobre 2 elevado a 9. Ou, caso você queira, você pode substituir esse 1 sobre 2 elevado a 9 por 2 elevado a menos 9. Tá? E é isso. É importante você ver os outros vídeos que eu fiz. Caso você tenha alguma dúvida ainda, você pode mandar no grupo ou me procurar na escola amanhã, tá? E falou!